A sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. Foram as seguintes palavras de Arcade para a sua turma no sétimo dia. Hoje conversarei com vocês, meus discípulos, sobre um dos mais vitais remédios para a falta de dinheiro. Mas o que me interessa hoje é menos o dinheiro do que vocês mesmos. Os homens por baixo das roupas multicores que se acham sentados diante de mim. Falarei de todas essas coisas dentro da mente e da vida dos homens que trabalham a favor ou contra o sucesso de cada qual. Não faz muito tempo veio até mim um jovem que precisava de um empréstimo. Quando lhe perguntei por que estava necessitando de dinheiro, queixou-se de que seus ganhos eram insuficientes para custear suas despesas. Em vista disso, expliquei-lhe que, sendo esse o caso, ele era um cliente de risco para o emprestador de dinheiro, já que não lhe sobraria nada para pagar o empréstimo. O que você precisa, meu jovem? Disse-lhe eu. É de uma remuneração maior. O que faz para aumentar sua capacidade de ganhos? Tudo o que posso, respondeu ele. Por 6 vezes em 2 luas, procurei meu patrão para pedir-lhe aumento, mas sem sucesso. Ninguém insiste tanto assim. Não pude deixar de sorrir diante daquela ingenuidade, mas ele possuía um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia o enorme desejo de ganhar mais, um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu desejo por 5 moedas de ouro com a força de propósito necessária, pode então procurar maneiras similares para obter 10 moedas, 20 moedas, 1000 moedas, até que finalmente se torna rico. Depois de aprender a garantir um pequeno, mas definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Este é o processo através do qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende a se tornar mais capaz. Os desejos devem ser simples e definidos. Costumam malograr, porém, quando são muitos, confusos ou se acham além da capacidade de um homem realizados. À proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Naqueles tempos em que eu não passava de um pobre escriba, gravando sobre tabuinhas de argila em troca de algumas moedas, observei que outros trabalhadores produziam mais do que eu e eram mais bem pagos. Por isso resolvi que seria o melhor em minha profissão. Não demorei muito a descobrir a razão do grande sucesso deles. Comecei a ter mais interesse pelo trabalho e concentrar-me mais nas tarefas, a ter mais persistência em meus esforços. Com o tempo, poucos homens podiam igualar minha produção diária, mantendo um razoável ritmo de trabalho. Minha crescente habilidade foi recompensada e não precisei procurar por 6 vezes meu patrão em busca de reconhecimento. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Se for um artesão, deve informar-se sobre os métodos de ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Se trabalha com a lei ou com a assistência médica, pode consultar e trocar informações com outros da mesma atividade. Se é um comerciante, deve continuamente pesquisar boas mercadorias, passíveis de serem vendidas a preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade, a fim de servirem com mais eficiência e qualidade aqueles de quem dependem. Por isso sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, sendo passados para trás. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem com vantajosas experiências. Aqui estão algumas resoluções que um homem deve tomar a respeito de si mesmo. Ele deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saldar. Deve cuidar da família de modo que esta possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento, a fim de que, caso os deuses o chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenção para os que lhe querem bem. Assim, o 7º e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as 7 soluções para a falta de dinheiro, que, em função de experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza. Há abundância para todos. Vão e pratiquem essas verdades, para que possam prosperar, enriquecer, continuamente, como é de seu direito. Vão e ensinem essas verdades
para que também eles possam partilhar com liberdade da ampla riqueza. Providencie para que sua família não deseje que os deuses os chamem para o reino deles. E sempre que possível, garantir tal proteção com pequenos pagamentos a intervalos regulares. Por isso, o homem proveniente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem um conselho dos homens sábios. Procurem informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros, como os que eu mesmo cometi ao entregar minhas economias a Asmur, o oleiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam sovinas nem temerosas ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Seus amigos agradeceram-lhe por aquelas palavras e se foram. Alguns mantiveram-se em silêncio, porque não tinham imaginação e nem podiam entender. Outros mostraram-se sarcásticos, porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar sua fortuna com velhos amigos, menos afortunados. Um terceiro grupo, entretanto, parecia ter nos olhos uma nova luz. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperava por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que pelos próprios esforços chegasse à compreensão, ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. As pessoas desse terceiro grupo foram as únicas que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando Arcade, que os recebia cheio de contentamento. Reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grado sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência, e assistia-os quanto a investirem suas economias naquilo que trouxesse lucros com segurança, evitando que apostassem em coisas que não rendessem dividendos. O momento decisivo na vida desses homens ocorreu quando compreenderam a verdade: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você.